Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos o 14º domingo do tempo comum e hoje as leituras vão-nos falar de alegria. Alegrai-vos! E a São Paulo vai mais longe, diz assim: alegrai-vos na cruz de Cristo. E é uma contradição para o mundo, para o nosso mundo, alegrarmos-nos na cruz de Cristo. Vamos então parar, refletir e entrar no nosso coração e, sobretudo, preparar o nosso coração para receber esta palavra, para que o nosso coração, o nosso íntimo seja um terreno fértil para perceber aquilo que Deus nos quer dizer hoje, que nos envia para anunciar a alegria. E anunciamos a toda a alegria a todos os doentes, a todas as famílias que estão de luto, todas as famílias preocupadas com os seus jovens, com as suas crianças, os casais em crise, todos aqueles que estão no princípio do processo de perder a fé ou que perderam a fé. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos na cruz de Cristo. O mundo engana-se, seduz-nos, apresenta-nos caminhos bonitos, mas a nossa alegria vem da cruz de Cristo. Vamos então, neste sentido, tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantaste o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, todos vós que a amais. Com ela enchei-vos de júbilo, todos vós que participastes no seu luto. Assim podereis beber e saciar-vos com o leite das suas consolações, podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência. Porque assim fala o Senhor:
Farei correr para Jerusalém a paz como um rio, e a riqueza das nações como torrente transbordante. Os seus meninos de peito serão levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Com a mãe que anima o seu filho, também eu vos confortarei. Em Jerusalém sereis consolados. Quando virdes, alegrar-se-á o vosso coração, e como a verdura retomarão vigor os vossos membros. A mão do Senhor manifestar-se-á aos seus servos. Palavra do Senhor. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas, guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisação nem incircuncisação valem alguma coisa. O que tem valor é a nova criatura. Paz e misericórdia para quantos seguirem esta norma, bem como para o Israel de Deus. Doravante, ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 Reina em vossos corações a paz de Cristo, habita em vós a sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo,
designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ali havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrares em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Mas quando entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saí à praça pública e dizei: até o pó da vossa cidade se pegou aos nossos pés, sacudimos para vós. No entanto, ficai sabendo, está perto o reino de Deus. Eu vos digo, haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma do que para essa cidade. Os 72 discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demónios nos obedeciam em teu nome. Jesus respondeu-lhes: eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões e dominar toda a força do inimigo. Nada poderá causar-vos dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que eu mencione o nome dos irmãos que nestes 42 anos da nossa história, da história da nossa Igreja, como sabemos, a nossa Igreja foi inaugurada no dia 25 de maio de 1980, dia do Pentecostes, dia do Espírito Santo, e desde aí, na nossa comunidade, nós temos vivido, e aqueles que têm partido, têm assumido na sua vida este mandamento do Senhor: ide. O Senhor enviou 72. O que é que significa isto? Enviou 72. E na nossa comunidade, as nossas comunidades, as primeiras comunidades dos portugueses, eram comunidades, pessoas comprometidas, que aderiram de coração ao projeto de Jesus Cristo. E por isso, não se poupavam a trabalhos, a sacrifícios. Ainda temos muitos irmãos e irmãs que estão de sacrifícios, fazem, e a nossa comunidade é um testemunho disso. A generosidade, o amor com que as pessoas participam na vida, porque aderiram no coração ao projeto que Jesus Cristo a levar a todo o mundo a sua mensagem. E há tantos gestos que são de puros testemunhos. Mas vamos aqui acolá, vendo pessoas, sobretudo os nossos descendentes, que já não compreendem. E até se riam um pouco, como é que os nossos pais fizeram tantos sacrifícios, como é que os nossos pais se empenharam tanto, como é que os nossos pais acreditavam tanto nisto. A mim, sacerdote, todos os dias ouço isto. E vejo. Portanto, é dentro das nossas próprias famílias, na minha família. Já quando eu fui ordenado, muita gente não compreendia como é que no fim da década de 80 ainda havia alguém que ia para sacerdote. Já na década, quando eu fui ordenado, dentro da minha própria família, me disseram como é que no mundo moderno ainda há alguém que vá para sacerdote. Nós damos graças a Deus por todos aqueles que assumiram
o projeto de Jesus Cristo e se identificam com Ele. E as nossas igrejas aqui na imigração são um testemunho disto. Eu digo muitas vezes que quando nós todos nos formos embora, para a pátria eterna, uma das primeiras virtudes de que estas igrejas vão falar é de liberdade, que é tanto que o mundo hoje propõe. E estas igrejas, a primeira virtude que vão falar é de liberdade. Nós sabemos, o feitio dos portugueses não queriam andar sempre a pedir uma sala para se divertirem, uma igreja para rezarem, e portanto trabalharam, lutaram e construíram, mas também encontraram um povo que lhes deu liberdade para fazer. E é desta liberdade, de um povo que não queria andar sempre a pedir salas e isto e aquilo, e um povo que os recebeu, e honra seja feita aos canadianos, porque na Europa não deixaram construir nenhuma igreja aos portugueses. Na Europa não há nenhuma igreja construída pelos portugueses. Nenhum país deixou. Portanto, se querem rezar, vão às igrejas. E nós devemos dar graças a Deus, porque e hoje o convite é alegrarmos-nos, mas sabermos porque é que nos alegramos. E nós alegramos-nos por muitas atitudes de muitas pessoas humildes que vieram com malas de papelão, mas com uma fé extraordinária. E a fé em Jesus Cristo iluminava-lhes, dava-lhes sentido para viver a vida com alegria. Olhai como na doença, e hoje cientificamente está provado, quem tem fé consegue superar as mazelas com outro entusiasmo. Quem perde a fé fica um bocadinho. Nós lembramos nesta semana, em 1980, partiu para o Pai, logo, pouco depois da inauguração, Manuel Carvalho. Em 1992, Natália Maria de Souza. Em 2001, Maria Leontina Veloso. Em 2007, Paulo Manuel Valente. Em 2008, Linda Rego Viveiros. Em 2013, Elvira de Jesus Pacheco. Em 2014, Maria de Lourdes Borges. Em 2014, Cremilde Clementino Abreu. Em 2015, Virgínia Carmo da Costa. Em 2019, Maria Isabel Pereira. Nós damos graças a Deus pela vida e pelo testemunho destes nossos irmãos, porque acreditamos que é através do sacrifício de Cristo que estamos unidos. Mas, neste domingo, na nossa vida, apesar de tudo, devemos exultar de alegria. Nunca devemos perder a alegria. Sejam quais forem os motivos, temos que lutar por viver em alegria. É uma virtude cristã. E por isso é que as nossas festas, este espírito dos portugueses de se reunirem, fazerem festas, de dançar, conviver, às vezes até beber um copito, esses motivos de alegria são cristãos. Os exageros não são. Mas nós estamos agora de gerações novas, formadas no individualismo, que já não faz sentido. É o grupinho de amigos. Olhai que às vezes até aqui na rua, a gente encontra pessoas de uma certa idade e diz good morning, bom dia. E uma resposta. Os mais novos, o que é que este velho, que já somos todos velhos, o que é que este velho me conhece? De onde é que me conhece? Para me dizer good morning. E a gente nota na cara, porque são formados e no individualismo. Não é meu amigo, não me conhece de lado nenhum, porque está a dizer bom dia. E nós crescemos nisto. Não conhecíamos, mas dizíamos bom dia, como está? Viver a alegria. E às vezes nós passamos por pessoas de cabeça baixa, muito olhar para o chão, e muito tristes. E também é perigoso hoje, porque de onde é que tu me conheces? O que é que tu sabes de mim? Porque é que dizes bom dia? Que interesse é que tu tens? É um mundo muito complicado.
Mas nós sabemos de onde vimos e damos graças a Deus por isto. E temos que, mesmo neste mundo complicado, não perder os sintomas da alegria. Eu poderia dar muitos exemplos, muitos exemplos deste espírito de alegria, que nós, como povo, e que os descendentes, os portugueses, um pouco por todo o lado, saibam continuar estes sinais da alegria. E não é fumando umas coisas, porque muita da justificação também é por aí, que é mais alegre. A alegria tem que ser permanente, perpétua, ter motivos de viver com entusiasmo. Não é agora ter 2 minutos de uma alegria tonta, nós temos que saber que tipo de alegria é que procuramos. Na primeira leitura, o profeta Isaías anunciava a abundância das graças, consolações que Deus iria derramar sobre o seu povo. E, portanto, a alegria do povo era a esperança, a expectativa, um futuro melhor. A nossa vida é feita disto. Até às vezes, não sei se os mais novos, as pessoas mais novas e quem me está a ouvir, se lembra da alegria da primeira casa que os imigrantes compraram. Hoje os filhos não a queriam, mas a alegria da luta, do vencer, da primeira casa, a alegria que era, e o que se trabalhava, o que se lutava, e depois a vida ia melhorando, mas a alegria, e era toda a família comprometida com isso. E nós temos que nos lembrar disso, as reuniões de famílias. É por isso que, por exemplo, a festa do Espírito Santo e mesmo a visita pascal no norte de Portugal, nas festas, quem é dos Açores, lembra-se que havia uns senhores, uns tios, que iam procurar os que andavam zangados. E muitas famílias procuravam ter domingas, fazer a festa do Espírito Santo, porque havia alguém desavindo e era preciso ir buscá-lo. Hoje, quanto mais longe estiver-se, melhor. Ninguém faz este trabalho de perdão, de reconciliação. Na visita pascal, no norte de Portugal, havia, e ai do filho que se atrevesse a não vir cumprimentar os pais no dia da Páscoa. O perdão, a alegria de estarmos juntos, de sermos a mesma família. Hoje nada disso. E vivemos o nosso mundo, o nosso castelo engalanado. E se tiver muitas luzes, se o nosso castelo tiver muitas luzes para ser visto longe, mas luzes falsas, melhor. E nós somos deste povo que tinha momentos para se perdoar. E era o povo, eram as pessoas, eram dentro das famílias. A alegria do perdão. E é por isso que temos que insistir. Eu espero que a festa do Divino Espírito Santo, que nós nos empenhemos por causa disso e de outras razões. Que não é esse aspecto, não é o mais visível, mas é como que dá mais sentido, que dá mais sabor, cor. E vós lembrais disso, como a visita pascal, e etc. No Alentejo, na segunda-feira de Páscoa, é dia de Nossa Senhora, e há umas capelas perdidas nos montes do Alentejo, e vamos lá celebrar Nossa Senhora na segunda-feira de Páscoa, e fazem os piqueniques, e lá vem o sentido de chamar, de se reconciliarem uns com os outros, com aqueles piqueniques. Cada povo tem suas coisas, e nós temos que saber de onde vimos, e para onde vamos. São Paulo diz na segunda leitura, na carta, o texto que nós hoje lemos, é o fim da carta aos Gálatas, é a despedida de São Paulo. E São Paulo diz:
só tenho um motivo para me gloriar: a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E São Paulo tinha uma chaga, nós não sabemos bem, passou de tradição para tradição na igreja, teria uma ferida na cara, e aquilo tornava nós não sabemos o que é, mas ele fala disso, e ele diz, apesar disso, eu só tenho motivo para me alegrar na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é que me dá sentido, e é através da cruz que eu vou à ressurreição. E nós temos que ouvir São Paulo neste sentido. E também no Evangelho, sobretudo para completar este Evangelho, o Evangelho hoje é um Evangelho de missão. Jesus enviou os 72 discípulos. Já no capítulo anterior, Jesus tinha enviado os 12, agora envia os 72 discípulos. E o que é que isso significa, os 72 discípulos? Nós sabemos que havia os apóstolos, os 12, e depois havia os discípulos que andavam à volta. O tio, o irmão de São José, que nunca abandonou São Jesus, é um dos discípulos que ia para Emaús, que nunca levantou a cabeça nem olhou para a cara do ressuscitado, tão desanimado que ia. E é chegar a Emaús que ele, ao ouvir as palavras da partilha do pão, é que reconheceu. Mas imaginai a atitude do tio, o tio de sangue de Jesus, diz a tradição que era o irmão de São José, que acompanhou sempre o seu sobrinho, o seu crescimento na sua vida, ia tão desanimado, que nunca levantou a cabeça, nunca olhou para o seu sobrinho. E foi quando se sentaram à mesa, convidou, por delicadeza, porque não sabia quem era, nem podia, nem lhe passaria pela cabeça que era o seu sobrinho que estava ressuscitado. E foi na partilha do pão que ele despertou com o outro jovem, também discípulo. E volta na mesma noite a dizer aos discípulos que Cristo estava vivo. Mas o que significa 12? O número 12, Israel, desde que veio do Egito, com Moisés, estruturou a sociedade em 12 tribos. E em 12. E é este número, por exemplo, se vós olhardes, os judeus têm uns candelabros com 12 hastes, onde põem velas, porque é o alicerce de Israel. E, portanto, é este número 12 que é muito importante para Israel, que Jesus escolhe os seus discípulos, a base que já estava na cultura do seu povo, e envia-os. E havia 72. E o que é que significa 72? O número não é 72 matematicamente. É o símbolo para os israelitas. 72 era a fé de Israel, que acreditava que no mundo havia 72 nações. Naquela época que havia 72 nações. Portanto, significa que o cristianismo é para levar todas as nações. Há 72. E é este espírito, que Jesus, aproveitando, porque Jesus encarnou e é na cultura do seu povo, que ele anunciou o Evangelho. E é isto que nós temos que fazer. Nesta construção das nossas... Eu olho para estas igrejas e o meu tempo vai passar, como sabeis. E a gente olha para isto, o que é que vai ser no futuro? Vai ser o Espírito de Jesus Cristo. Temos que, com a cultura, com a mentalidade, com a maneira de ser do homem que está aí, novo, anunciar que Cristo, a alegria de Cristo. Agora, como é que vai ser? Eu não sei. E nenhum sabe. O Papa Francisco está a convocar na igreja um sínodo, e há muita gente na igreja muito preocupada com o que estão a decidir na Alemanha e na Suíça. Eu vi de lá.
Eu sei o perigo que está ali. E aí nós cristãos andamos às vezes à busca de modernismos e sem sermos fiéis ao Espírito de Deus. Na Alemanha e na Suíça, muitos bispos foram andando, isto foi-se andando, e agora nós não sabemos o que é que vai acontecer e temos que rezar para que haja unidade na Igreja. E muitos cristãos, muitos que abandonaram a Igreja, que falam muito de modernismo sem saber o que isso significa, porque o modernismo, sempre, todas as épocas, teve os seus modernismos. Todas as épocas, todos os homens de todos os tempos pensavam que eram modernos. E às vezes foram modernos, foram revolucionários. Mas na cabeça de muitos cristãos do nosso tempo, pensa, pronto, nós é que chegámos à modernidade. Olha para trás, todas as épocas pensaram que eram modernos e às vezes cometeram-se atrapalhadas muito grandes, mas também houve acontecimentos que nos honram. E a nossa época em que nós vivemos é isso. Mas há muitos cristãos que continuam seduzidos pelo mundo, querem trazer para o mundo o tal dito modernismo, mas não é o espírito do Evangelho, não é o espírito de Deus, é o espírito do mundo que se quer impor. Olhai, por exemplo, e vou já terminar, um dos sinais hoje no nosso mundo é que tudo está certo, menos a Igreja Católica. Tudo está bem, menos a Igreja Católica. E o que é que isto significa? O que é que isto significa? Tudo, e mesmo forças da nossa sociedade, tudo está bem, menos a Igreja Católica, que procura ser fiel ao Evangelho, à tradição e ao magistério. Há muitas coisas que são da tradição. Por exemplo, eu falei da chaga de São Paulo. A chaga de São Paulo é uma questão de tradição, não está escrita em lado nenhum. E temos que ser fiéis à tradição. Como é que os nossos irmãos foram vivendo ao longo dos tempos a história. Mas o importante no meio disto tudo é a nossa conversão à verdade de Jesus Cristo. E honrarmos os nossos irmãos que foram fiéis, foram grandes colunas, e os 72 significa que somos todos, não é só o padre, somos todos enviados para todos. E é isso que significa os 72 na mentalidade de Israel. E hoje somos primeiramente enviados para dentro das nossas famílias. Dentro das nossas famílias. É um primeiro lugar de missão. Como é que nos tratamos dentro da família? Como é que alguns filhos estão a tratar os pais? Estão modernos, que nem param 2 minutos para pensar. Mas muito modernos. Mas preocupados com a modernidade. Mas não param 1 minuto para pensar. Entra dentro da igreja, que a igreja que não esteja ninguém, para 1 minuto, reflete sobre a tua vida, olha para os valores, para a tradição da tua família e não andes para aí seduzida com coisas que tu não compreendes, que é aquilo para onde querem conduzir o mundo. A primeira atitude é pararmos. E a mim dói muito no coração de ver como as gerações novas, honra seja feita a muitas famílias, nós cristãos ainda temos muita glória a dar a Deus pelas nossas famílias cristãs, como estão a tratar os nossos mais velhos, mas nós vemos por aí coisas muito preocupantes, e é em nome da modernidade, mas vemos coisas muito preocupantes. A geração que mais evoluiu, que mais melhorou a sociedade, são os mais velhos que nós estamos hoje, é a geração que está a sofrer com desprezo, com indiferenças, que não saber nada, uma geração que não merecia isto.
E em nome desse modernismo, que é uma tontaria, porque todas as épocas tiveram o seu modernismo e os seus desvios e os seus erros. E há por aí muito modernismo que é puro erro. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai por todas as necessidades do mundo e particularmente pelos homens e mulheres que não têm paz, e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso bispo, pelos nossos prelados e diáconos, pelos trabalhadores que o Pai envia para a sua seara, por aqueles que a nossa Igreja e nós precisa, oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todas as nações e os seus governos, pelos homens que promovem bem comum, pelos que lutam sem descanso pela paz, oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que ainda não conhecem Jesus Cristo, pelos que recebem nos mensageiros do Evangelho, e por aqueles que recusam escutá-los, oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos idosos da nossa comunidade paroquial, pelos jovens que estudam e trabalham, pelas crianças e deficientes a seus pais, oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que se gloriavam na cruz de Cristo, por aqueles para quem ela é um escândalo, e pelos defuntos que abraçaram com amor, oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amaste o mundo, que nos enviaste Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o Rei nosso Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início, que pertenceram à nossa comunidade, e acrescentamos Vitoriano Ponte, esposa e filha, Gilberto Cabral e família, todos aqueles que partiram ao longo desta semana na nossa comunidade e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Na Igreja, a paz foi sempre um símbolo. É a paz que emana daqui, que vai para vivermos em paz nas nossas famílias, no nosso coração, nos nossos trabalhos, nos nossos convívios. E é a pessoa que está ao lado. Nós, às vezes, os cristãos, começamos a exagerar e confundimos a paz que se dá na igreja com o cumprimento. A paz na igreja não há um cumprimento. É da fonte, beber da fonte da Eucaristia e levar a paz para o teu mundo. E, portanto, a pessoa que está ao teu lado é que representa todos os outros. Não precisamos andar por aí, porque não há um cumprimento. É a paz que brota da Eucaristia. Portanto, neste sentido, cumprimentando a pessoa que está ao nosso lado, saudai-vos na paz de Cristo. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Oremos. Senhor, que nos saciaste com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. De hoje a 15 dias teremos a confirmação aqui na nossa comunidade. O Sr. Arcebispo virá presidir às 11 horas a um pequeno grupo e, portanto, nós alegramos-nos porque comigo é a primeira vez que temos confirmações. O grupo não é muito grande, mas as coisas estão a mudar no Canadá. Não sei até quando é que será as escolas, parece que, não sei se vão continuar a fazer ou não a primeira comunhão e as confirmações. Então, são normas e princípios. Nós em Portugal já sabeis que há muito tempo que não temos nada a ver com os governos, nem nada disso. A catequese é feita nas igrejas, é a nossa cultura e eu também, sempre. Nós estamos abertos a criar grupos de catequese aqui e preparar para a primeira comunhão e para o crisma. Pronto, de hoje a 15 dias será a confirmação. Convidamos e a quem puder vir à confirmação com o Sr. Arcebispo. No domingo a seguir tínhamos marcado a festa de São Pai. Não há ninguém que assuma. Eu insisto um pouco no São Pai e todas as nossas, no aspecto histórico, porque nós vivemos num tempo em que só se realça o mal do passado. No presente está-se bem, agora só se fazem maravilhas. Os nossos antigos é que fizeram mal. Não se valoriza as coisas boas. E nós na Igreja temos a missão de dar o exemplo de heroísmo, de virtude, de grandeza dos nossos antepassados. Não quer dizer que agora não haja bem também no nosso tempo.
Mas tudo está certo. Os maiores disparados, tudo está certo. Os nossos antepassados é que fizeram tudo errado. E eu não suporto, é uma coisa que não suporto. Lembremos de São Paio, uma criança, com 13 anos, a sua valentia, e veio depois a animar os portugueses para reconquistar Portugal. E está lá na base São Paio, uma criança. Não é, nós vemos assim um folclore, umas coisas, umas festas, não é isso. O que importa é a virtude, o exemplo. Os santos para nós são exemplos. Como a festa do Divino Espírito Santo, eu sou do continente e às vezes digo umas coisas, e os do continente talvez até nem me compreendam muito bem. Porquê? Porque eu sou da zona onde havia a festa do Espírito Santo. E porquê que acabou? Porquê que acabou na minha zona? Ninguém quer saber disso. E nós temos que ir à história. E nós vivemos num tempo em que tudo que os nossos antepassados, parece que os antepassados fizeram foi tudo erro, e agora vivemos num tempo de virtude e de luz, tudo está positivo e os maiores disparados. E é por isso que eu às vezes realço o aspecto histórico. Amanhã, Nossa Rainha Santa Isabel, é o dia da Rainha Santa Isabel, tanto que nós devemos àquela mulher extraordinária, como esposa, como mãe, como rainha, como cristã, a devoção daquela mulher, tão amada pelo nosso povo, mas certamente também fez algum disparate, acusada de ser infiel, e o que ela teve que sofrer, o que ela representa para todos os dramas de tanta mulher. Foi acusada e viveu com um drama terrível, por razões, por maldade. Portanto, quem puder, cada um veja o mundo e a história como à sua maneira, mas não podemos, eu não posso dizer que tudo está certo agora e que os nossos passados só fizeram asneiras, que me parece que nos querem fazer crer. Desejo a todos um bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.